Excelência traz ao debate nesta casa um assunto que é da mais alta relevância para o futuro da nossa economia, o aproveitamento dos recursos do petróleo através da camada do pré-sal, existentes numa profundidade incrível, que chega até a 9.000 metros, é uma preocupação, sem dúvida alguma, mas que é uma tecnologia que o Brasil já tem total domínio através da ação da Petrobras. Quanto à regulamentação do pré-sal, o marco regulatório que está sendo instituído pelo governo, a finalidade, senador Zé Agripino, é conceder à União uma maior participação nos lucros advindos da exploração do pré-sal. Porque, como nós sabemos, existem duas condicionantes que devem ser observadas. Em primeiro lugar, o risco menor da operação. Em segundo lugar, a sua rentabilidade. Então, essas duas condicionantes é que estão levando o governo a adotar, ao invés do regime de concessão, que foi estatuído há muitos anos em nosso país, que vem sendo usado na exploração em terra e também no mar, agora seja através do regime de partilha, que é aplicado em diversos países do mundo, notadamente nos lugares onde há esses dois fatores. Quer dizer, um risco menor e, em contrapartida, uma rentabilidade maior. Então, o marco regulatório será nessa direção, para proteger o nosso país de uma exploração predatória, onde empresas que não vão ter nenhum risco para explorar o petróleo possam usufruir lucros exorbitantes. Aquelas empresas que já têm contrato definido, que já foram objeto de licitação, etc., pela lei contratual, elas essas empresas, mesmo ali na área do pré-sal, como já tem contrato garantido, e os contratos são imutáveis, o Brasil assumiria um grande risco se porventura viesse revogar contratos anteriormente assinados, porque isso é uma, vamos dizer, não só uma lei, mas um costume internacional da observância dos contratos, mas os novos contratos, que vão incidir em 72% da área do pré-sal, esses contratos serão sob o regime de partilha. Na certeza de que, assim fazendo, o Brasil vai proteger as suas riquezas, evitar uma exploração predatória e garantir um lucro maior para o Brasil. Me parece que no marco regulatório, no mínimo, a empresa terá que partilhar com a União com 30% do resultado da exploração. Senador Valadares, obrigado a Vossa Excelência pela sua contribuição. 30% é a participação mínima da Petrobras dentro desses contratos aqui o governo se propõe a fazer em regime de partilha. Correto. A minha preocupação, que deve ser a preocupação de Vossa Excelência, e que é um bom brasileiro, é que a substituição do regime de concessão por regime de partilha signifique uma presença exagerada do Estado. Eu acho que o Estado não é aqui, não é na África, não é em lugar nenhum do mundo. O Estado não é bom empresário. Na época do petróleo nosso, nós não passávamos de 300 mil barris de petróleo por dia e as reservas existiam. Foi a lei das concessões que impossibilitou nós evoluirmos de 300 mil barris de petróleo para 2 milhões de barris de petróleo por dia, gerando a autossuficiência. A participação do capital privado pressupõe
uma mão dupla de interesses. Nós participamos do risco, e há risco sim na exploração de pré-sal, há risco real, até pela flutuação do preço do petróleo, mas nós queremos que a legislação que o Brasil oferece seja uma legislação permanente e acreditada. Senador Zé Pinho, na região do, por exemplo, lá da Bacia de Santos, o risco é 0%. Não entendi. Eu estou sendo informado de que na região do pré-sal, na área de Santos, no litoral de Santos, o risco é praticamente zero. Senador Valadares, o risco seria zero se eu tivesse razões para acreditar. O anúncio que a Petrobras fez, a sinalização que a Petrobras deu para a produção dos primeiros poços exploratórios da bacia de Tupi, é de 15 mil barris. O primeiro poço exploratório não passou de 7.500. O preço do barril de petróleo flutua, e Vossa Excelência sabe, de acordo com a situação do mundo. Essa história de risco zero em matéria de investimento, você tem risco em investir dinheiro para obter X barris e não conseguir os X barris. Tem risco em a tecnologia que não é conhecida para ir buscar petróleo a 8 km de profundidade não ser adequada. E tem risco no faturamento da sua produção pela flutuação do preço do petróleo, que você não manda, você é investidor. Quem comanda são as leis de mercado. Em cima disto tudo, eu diria a Vossa Excelência, o governo brasileiro, sem precisar macular a legislação que já deu certo, a lei de concessões, a lei de petróleo de 1997, poderia oferir uma renda muito maior para nós brasileiros através de uma taxação combinada, uma taxação a maior. E mais, Vossa Excelência, que é municipalista como eu, na medida em que o regime de partilhas seja estabelecido, diferente da lei de concessões, quem vai pagar parte da conta é a perda de receita de estados e municípios que vão ter diminuídos os seus royalties. Então, até em nome disto, nós temos a obrigação de estabelecer o mais profundo debate nesta casa, para dar à sociedade o direito de opinar. Nós não podemos ser instrumentos para que a sociedade não opine. Nós somos, neste momento, o instrumento que a sociedade vai ter e vai contar para opinar em termos de acerto ou equívoco para a lei do pré-sal, que é um patrimônio do povo brasileiro, na medida em que exista investidor que aplique dinheiro para retirar o petróleo que está a 8 quilômetros de profundidade. Do contrário, senhor presidente, nós vamos todos participar de uma suposição que alguns possam fazer. Por que esta pressa? O governo, durante 14 meses, não chegou a um consenso, ou o consenso que chegou foi fechado no martelo. Por que o governo agora, que em 14 meses não encontra o consenso, quer impor 3 meses ao Congresso Nacional para dar em 3 meses a oportunidade à sociedade de se manifestar nas audiências públicas? É porque a pressa é política? É porque este ato de anúncio do pré-sal é um ato eleitoral? Se é, nós temos, em nome do interesse nacional, que aqui nos rebelarmos. E nós não vamos concordar com o aligeiramento desse debate e dessa discussão. Se a matéria vem em regime de urgência urgentíssima, eu vou trabalhar no meu partido para, se for o caso, a pauta ficar trancada, mas este assunto não ficar sem as respostas que o Brasil quer.